começando e vou confessar que esse verão pra mim tá ótimo, né? Que não gosto de calor, pra mim tá maravilhoso, mas esse verão tá diferente dos outros verões. Já vou falar com vocês, meninos, espera um pouquinho, deixa eu falar primeiro da Casa Gerânio, lá no cassino, que tá com uma programação muito interessante esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Vamos ver o que a Esther, lá da comunicação da Casa Gerânio, me mandou aqui. Eu sei que sábado vai ter um show, cara, muito legal. Eu só não sei o nome do cara, olha só, é Lascavo Trio. Os caras fizeram um show lá em São Paulo, agora estão vindo aqui para Rio Grande. Vão se apresentar sábado na Casa Gerânio. Entra lá no Instagram da Casa Gerânio. Casa Gerânio, exatamente, lá no cassino. Tu vai ver toda a programação. Sexta-feira tem o Rafael Viana e o Fê Sanches. No sábado tem o Lascano. É isso mesmo. Lascano Trio, e no domingo tem a tradicional Feira da Lua lá da Casa Gerânio, que é um dia todo inteirinho de programações com gastronomia, cultura e muita coisa legal nessa casa que está inovando a cena cultural e gastronômica do cassino. E se liga que no final do mês eu, André Barros, vou estar dando um curso gratuito de teatro lá na Casa Gerânio com direito à apresentação. Começa o curso na terça, na quarta-feira e na quinta-feira tu já entra em cena para te apresentar. Mas hoje vamos começar o nosso podcast. Estamos um pouquinho atrasados, agora são 5 horas e 4 minutos da tarde. Estou muito, mas muito bem acompanhado. Hoje eu trouxe a concorrência para o podcast hoje, galera. Hoje eu trouxe a concorrência para enfrentar os caras de frente. Hoje eu vou conversar com eles de frente. Eles não estão entendendo porque eu estou olhando para lá, tem uma câmera lá, a gente está falando. Ah, tá. Muito bem-vindos, Tony Éder e Jason. Os dois nomes não são nomes comuns. Vocês não devem ser pessoas comuns também, eu acredito. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. A tua voz que é incomum. A sua voz é incrível. Não tem como a gente concorrer contigo com essa tua voz. Voz de radialista, de podcaster. Fica difícil falar e olhar para a câmera também, porque a nossa feiura fica complicado, Tony. Não, mas isso vocês me ganham. Vocês são good looking, como se fala em inglês. Vocês são muito uma boa aparência, os dois têm. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast aqui na Estúdio Livre FM. Prazer, muito obrigado pelo convite. Cara, obrigado mesmo pelo convite. Foi muito legal ter falado contigo, né? Para quem não sabe, o André esteve no nosso podcast também, né? No YouTube, Bar 80 FC de Futebol Clube, e foi muito legal te rever, porque a gente se encontrou pessoalmente, uma outra oportunidade. A gente vive numa era, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho 50 anos, que a gente conhece as pessoas e não tem a oportunidade de tocar no ser humano. Quantas pessoas tu conhece que tu não teve a oportunidade de chegar e apertar a mão do cara? Já acontece isso com vocês? Direto, até né? Porque a gente trabalha agora o Tony até mudou um pouco, mas a gente trabalha no atendimento digital, na nossa profissão, e a gente atende cerca de 800 clientes, e desses a gente deve conhecer talvez 10%. O resto é tudo WhatsApp, atendimento por aplicativo, por telefone, e aquele olho no olho, eu particularmente sinto muita falta. E como é que tu te sente quando tu, por exemplo, a gente se conheceu através de uma tela, e agora, o Tony eu já conhecia, quando a gente se olhou assim, o que acontece, né? Uma coisa parece que a gente conhece o pessoal só pela televisão, a gente encontrou um artista na rua. Foi um papo tão legal que parece que já conhecia há bastante tempo. Já conhecia ele, já não é a primeira vez, assim, é diferente. Sim. Mas é uma boa questão filosófica. Tu que é cronista, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar das crônicas do seu Jason. Cara, vai render esse podcast. Cara, preciso perguntar a vocês, da onde saiu esse nome Bar 80 FC? FC é de Futebol Clube. E o que é o Bar 80? Primeiramente, a gente queria falar sobre futebol. E a gente até já conversou em outras... Por que futebol? Por quê? Vocês são jogadores? Vocês são profissionais? Não, o Jason sabe muito de futebol. Ele manja muito de futebol, entende de tática. Ele percebe quando que um time talvez possa ganhar ou não, ou como é que joga com o regulamento embaixo do braço. Ele sabe como fazer e tem a manha, sabe escrever sobre isso. E eu não gosto de futebol, eu gosto do Grêmio. Eu gosto do Grêmio e gosto de tirar sarro quando o Inter perde. Essa é a Quem te deixa mais feliz? O Grêmio ganhar ou o Inter perder? Com certeza é a corneta. Com certeza é a corneta que me deixa mais feliz. Né? Então a gente se juntou. Inclusive, tu estava falando da questão que a vida, né?
a gente às vezes não consegue tocar nas pessoas e tem toda essa complexidade. A própria versão de como que surgiu o nosso programa, ela é complexa. Porque na minha versão, a gente já conversou sobre isso, eu e o Jason, na minha versão, a ideia era, de fato, ir conversando com algumas pessoas e tentando montar uma... No primeiro momento, a gente até tentou montar uma aposta na loteca, sabe a loteca? Claro, a tradicional loteca? Claro. Com pessoas que trabalhassem na área da estatística, que trabalhassem na área do futebol, alguém que fosse mais conhecedor, além do conhecimento que o Jason já tem, que eu não tenho nenhum, mas além do conhecimento que ele já tem, a gente partiu para essa área de tentar montar como que seria a possibilidade da gente ganhar na loteca. Basicamente essa aí. Pro Jason já foi um negócio, não, vamos se encontrar para falar de futebol. E aí o programa foi indo, surgiu o nome porque a gente também já conversou sobre ter, de repente, um bar, ou a gente gosta muito de bar, obviamente, e 80 é o nosso ano, o ano que nós os dois nascemos, né? E também para falar, como a ideia era falar de futebol, a gente juntou esse nome todo para tentar criar, num primeiro momento, todas essas trazer todas essas ideias, né, para dentro do programa, e aí depois acabou que a gente começou a gostar de conversar com as pessoas. É legal, né? É legal. É legal. A gente começou a perceber o quanto era legal. Por exemplo, um colega radialista de Pelotas, Frederico Feijó, a gente conversou com ele virtualmente e depois a gente se encontrou. Vamos tomar alguma coisa, se encontrar em algum bar. E aí foi mais legal ainda porque a gente pôde sair desse microfone, né, se tocar, como tu bem falou, e olhar no olho e perceber algumas coisas que a gente falou no programa, que a gente sabe que a gente não pôde aprofundar, né? E acho que esses dois encontros que a gente está conseguindo fazer, talvez a gente já tenha encontrado com umas 4, 5 pessoas, até mais, que a gente já entrevistou virtualmente e que a gente está, tu é uma delas, né? Que a gente está se encontrando pessoalmente para ter outros assuntos, para conversar sobre outras coisas. Eu acho que isso é uma coisa que tem trazido para nós a possibilidade de conhecer pessoas novas e falar também sobre coisas novas. E é interessante também que foi saindo do futebol e foi indo para arte, foi indo para música, foi indo para propositalmente ou aconteceu? Coisas que a gente gosta. Eu tenho uma frase que eu falo no nosso canal, que é: a gente só conversa com quem a gente gosta, a gente só conversa com quem a gente admira. Como a gente não é jornalista, a gente não precisa ouvir pessoas que a gente não gosta. Então a gente só conversa com quem a gente gosta e admira. Isso é muito legal, porque a gente consegue... Não posso dizer o mesmo, Jason. Sou obrigado a confessar para vocês que não posso dizer o mesmo. Vocês são sortudos. Essa sorte. Não. E isso é legal, porque a gente acaba conversando com quem a gente admira, com ídolos, né? Com inspirações. Pessoas que na mesma filosofia de vocês, assim. E não só da filosofia, mas pessoas que a gente admira profissionalmente, assim. Sim. São bons profissionais. A gente conversou com alguns ícones do rádio já. Isso é muito legal. E o mais interessante é que em alguns casos a gente conversa com essas pessoas e pouco se fala sobre aquilo que elas acham que a gente vai falar. Então elas vão pensando, vamos falar de Grêmio, de Inter, que saco, não aguento mais falar. Eu fui um que cheguei apavorado, assim, eu não sei nada de futebol, eu não sei nada de futebol, nada mesmo, eu não sei nem há quantos anda o Campeonato Brasileiro, nada, não sei nada, como é que acabou. Quem ganhou? Não faço ideia quem ganhou o campeonato, não faço a menor ideia. Sei agora que o Renato vai continuar no Grêmio só porque é tanta gente falando a mesma coisa. Mas quando eles me chamaram, eu disse assim, cara, esses caras vão perguntar de futebol pra mim, eu disse, tem uma bola, né? Foi que eu sei sobre futebol, é mais ou menos isso. E vocês perguntaram coisas, a gente falou sobre coisas que eu não estava prevendo. Assuntos que eu não estava prevendo, que eu estava nervoso por causa desse nome de vocês, que é o Bar 80 Futebol Clube. Você não tem um clube de futebol chamado Bar 80. Não. Estamos agora pensando em fazer alguns jogos, mas... de botão ou... jogos amistosos contra a imprensa. Vocês entram, vocês jogam? Não, eu nem isso faço. Vocês perdem. Vocês entram em campo. E a ideia surgiu para falar de futebol quando? Tem um ano. Em torno de um ano, mais ou menos. Mas é recente. É recente. Vocês já falaram com bastante gente.
A gente tem em torno de 40 entrevistas e isso que o Jason estava falando, eu quero acrescentar que tem pessoas que a gente recebe, por exemplo, eu posso citar aqui um colega daqui de Rio Grande, um colega nosso de trabalho daqui de Rio Grande, que é uma pessoa bem conhecida aqui na cidade, o Marcílio Abrita, é uma pessoa bem conhecida aqui do pessoal ali do setor bancário e tal, enfim, ele é jogador de futebol, goleiro, um grande goleiro, e é uma pessoa que ele apareceu no nosso podcast depois, por exemplo, de um grande jornalista que a gente entrevistou, de uma pessoa do centro do país que a gente entrevistou. Só que a gente tem uma admiração por ele, que a gente gostaria de conversar com ele, de trocar uma ideia com ele nesse ambiente, que é o ambiente fora do papo do dia a dia. Esse ambiente do tipo, Marcílio, conta uma história para nós. Marcílio, aquela vez que aconteceu tal situação. Então, como o Jason mesmo fala, a gente gosta de conversar com as pessoas que a gente de fato gosta, e não necessariamente a gente busca a pessoa mais famosa, a mais conhecida, a que dê mais retorno lá nas visualizações. Os likes. Não é isso, de fato é realmente conversar com pessoas que a gente gosta. A gente gosta de entrar no assunto, entrar no papo ali, o papo ir fluindo e falar de alguma coisa e começar falando realmente de futebol e acabar falando de música, ou ao contrário. Acho que essa é a ideia. Eu tenho um podcast em Pelotas da Paula Blá, que é o Blá Blá Blá, uma coisa Blá Blá Blá, uma coisa assim, e ela falou uma coisa, eu fui assistir o podcast dela presencial, que ela fez com a Marta Medeiros na Feira do Livro de Pelotas. Nossa. Eu estava lá assistindo, e ela falou assim, eu uso o meu podcast para aprender coisas de graça. A Paula falou isso. Então, quantas coisas vocês aprendem de graça com pessoas compartilhando com vocês? Eu já aprendi muita coisa sobre várias áreas. Eu já entrevistei gente de todas as áreas imagináveis, coisas que eu nem sabia que existia. E eu aprendi e eu não precisei pagar nada para isso. É maravilhoso, né? A gente está conversando sobre isso. Claro, a gente tem exemplo, por exemplo, né, com a redundância, o do Jô Soares, né, que conversava com todo tipo de pessoas, né, ainda que fosse um pouco roteirizado, mas ele conversava com muitas pessoas e era uma pessoa extremamente inteligente também por causa disso. Mas a parte mais interessante do Jô, a mais interessante mesmo, é quando ele não seguiu o roteiro. Era uma coisa roteirizada, mas quando ele saía do roteiro é que se tornava interessante. Eu não uso roteiro. Eu não converso com o meu entrevistado antes da entrevista. Vamos combinar o que a gente vai falar? Nunca faço isso. As pessoas sentam, tem cara que chega mais cedo. Tá, o que a gente vai falar disso? Assim, esperar 5 horas a gente conversa. Porque se eu converso contigo, não fica natural, não fica espontâneo. Eu quero que a conversa, que os ouvintes, que os nossos espectadores da internet sintam que a gente realmente está conversando de forma espontânea. Não é uma coisa teatral. Jason, vamos falar sobre as tuas crônicas, cara. O Jason é um excelente cronista. Eu quero saber quando tu vai lançar teu livro. Eu quero estar na noite de autógrafo. Eu não estou brincando. Tu escreves muito bem. Tu está falando com um professor de português agora. Não está nem falando com um comunicador. Muito obrigado. Né? Tu usa um vocabulário muito rebuscado, muito interessante, que muita gente tem que ir lá no pávido, noctâmbulo, notívago, da onde esse cara tirou isso, e tu escreve com tu faz uma metáfora da tua vida unindo ao futebol. Isso eu acho interessante, porque mesmo que tu não goste de futebol, que tu não tenha assistido a Copa, e que é o meu caso, eu não faço a menor ideia de que ele está falando, se é o Marrocos perdeu, se a Espanha fez isso ou aquilo, se é o Ronaldo. É tão interessante porque ele fala da vida dele, tu acha que ele está falando da vida dele. Lá no final, no último parágrafo, ele me soca a Espanha contra não sei quem. Eu disse, cara, da onde que ele tirou isso do bolso? E tu não percebe que isso vai acontecer. Como começou a tua aventura como cronista, e acho que tu devia investir bastante nisso. Desculpa, vocês nasceram no ano 80 mesmo? 80. Tu fez 43 agora, de 24 de dezembro. Bom, primeiro, obrigado, André, vindo de Ti, fico muito, muito feliz. Na verdade, eu sempre gostei de ler muito. Nota-se, o teu vocabulário é de um leitor. Eu gostava muito, devorava, eu comprava um jornal e lia inteiro, praticamente inteiro. E livro, literatura também, consumo menos do que deveria agora, porque acaba que a nossa profissão toma muito tempo e a gente... E o Raul também, né, cara? O Raul tá... Não, e a gente fica olhando muita série, muito YouTube, e acaba que tu deixa de fazer o que é mais importante, que é a leitura. Então esse acho que é o primeiro fato, assim. Mas eu também busquei escrever como uma terapia. Olha só.
Porque na nossa profissão, que é muito desgastante, a gente é bancário, em alguns momentos eu precisava ter alguma fuga, além de jogar um futebol, além de fazer uma academia, algo mais que a minha cabeça pensasse fora da minha rotina. Sim. E aí eu fui juntando algumas ideias, ouvindo histórias. E tu começou escrevendo sobre futebol direto ou tu escreveu sobre outra coisa? Eu escrevia pequenos contos. Olha só. Ficção mesmo. Mas sabe que é engraçado, que eu comecei a escrever em 2009, 2010, e hoje eu tenho vergonha quando eu leio. Assim. Leio porque, não por achar... É porque a gente vivia numa outra época, algumas histórias tinham um contexto diferente, às vezes eu leio e penso... mas coisas que a gente falava há 15 anos atrás, a gente não pode nem pensar. Exato, hoje em dia. Eu tenho isso acontece bastante. Eu sou ator de teatro e tem peças que eu não posso nem tocar mais. Exato. Mas me serviu muito, assim, me serviu muito. Então, às vezes a gente estava conversando num bar e alguém me contava uma história, aí pegava um guardanapo, já desenvolvia um esboço e já chegava em casa e já fazia um texto. Sempre linkando com alguma coisa da tua vida. Alguma coisa da minha vida. Algumas histórias foram minhas, outras foram histórias de pessoas com quem eu convivi e eu fui adaptando todos no mesmo personagem. Eu tinha um personagem que é uma longa história também, porque como meu nome é muito difícil, eu tive que criar um nome fictício. Eu não ia dizer Contos do Jason. Não teria como. Aí eu criei um personagem que era o Roger. E eu criei o Contos do Roger. Na verdade, não é nem personagem. Isso. É um heteronômio. Exato. Como o Fernando Pessoa criou. E aí todas as histórias que o André me contou, que o Tony me contou, que eu vivi, eu passei para essa terceira pessoa. Todas as histórias são do Roger. Tá, mas a Conexão Copa, tu assinou todas como Jason Oliveira. Na Copa já, sim. Aí eu fiquei muito tempo sem escrever. E agora na Copa o Tony falou, a gente fez um bolão de apostas. Esses bolões que as empresas fazem. Vocês viram que um bolão, os caras gastaram R$106 mil. Eu vi. E não ganharam nada. Nossa, no bolão agora, no final do ano? Nada. No bolão nada. Tá, e do bolão saiu a crônica. E aí a gente fez o bolão e aí o Tony achou que, a gente precisa ter uma crônica diária. Aí, meu Deus do céu. Porque eu tinha o jogo da Copa todos os dias e eu falei, cara, não sei se eu consigo voltar a escrever e desenvolver algum texto e linkar com a Copa, porque eu não ia escrever uma história qualquer sem um vínculo com o futebol na época, num grupo de WhatsApp de pessoas que estão no bolão da Copa. Então postava aqui no WhatsApp. Eu escrevia pro Tony postava no WhatsApp. E aí às vezes só tem no WhatsApp? Só no WhatsApp. Que isso, Jason? Jason. Não postei. Não, mas isso tem que sair do WhatsApp, cara. Esse blog que eu tinha um blog antigamente, na época do Blogspot, eu tinha um blog em 2009, 2010, 11, 12, mantive por muito tempo esse blog. E aí eu abastecia tudo que eu criava, eu botava nesse Blogspot. Só que os Blogspot foram ficando para trás, o blog foi ficando obsoleto e hoje em dia existem formas mais modernas de comunicação, acredito. Então agora a gente fez esse na Copa, eu consegui fazer todos os dias de Copa praticamente uma crônica, linkando com uma história. Uma história linkando com, como tu falou, com um jogo da show da Daniela Mercury. Com a Clarice, que tinha 1,91 m, com a Grace, que ele era apaixonado lá no Gonzaga. Demais, cara. Achei demais as tuas crônicas, gostei bastante. E aí, a minha esposa, que é professora de português... inclusive está nas crônicas, né? Que está nas crônicas. Ela fazia a correção. Fazia a correção para não ter algum erro de concordância, alguma coisa que passava, às vezes escrevendo muito rápido ali. Às vezes no próprio banco eu escrevia porque às vezes sai, não sei explicar. Sim. E aí terminamos o bolão com todos os dias da Copa com crônicas, tudo certo. E aí agora com o Tony, vamos fazer o Instagram. Eu topei, porque eu não gosto muito de aparecer, mas enfim, topei. E agora o Tony tem que escrever uma história por semana pro nosso Instagram. E tem sido difícil, porque ainda mais agora que não tem futebol, tem só esses joguinhos amistosos, é horrível, né? Aí eu não consigo ter eu tenho várias histórias iniciadas, mas eu não tenho a conclusão delas. Em breve vai sair, mas agora nas últimas 3 semanas acho que consegui escrever, mandei pro Tony, o Tony fez com uma linguagem mais de internet, com imagens, com uma narração. Mas enfim, é um hobby. Mas eu fico muito feliz. Não, mas eu acho que tu tinha que publicar esse teu hobby aí, cara.
juntar, fazer uma coletânea, porque muitos cronistas fazem isso, né? Interessante, André, que tu falou, que mesmo quem não está no meio do futebol consegue ler as crônicas do Jason e consegue se divertir com a história dele. Sim. E consegue perceber a conexão com o futebol. Eu posso citar, né, quem quiser pode entrar lá no Instagram, Bar80FC, tem lá já 5 crônicas do Jason, que são as últimas 5. Depois que a gente acabou conversando, agora final de ano, e acabou criando esse novo quadro, digamos assim, que é a crônica dele lá dentro do Instagram. Então quem quiser já tem 5 lá para ver, mas eu vou citar uma que é do Cavani. Não sei se tu conhece o Cavani. O Cavani é um jogador do Uruguai. Não. Lindo. Eu achei que era o Cavanas lá da Lima e Silva de Porto Alegre, cara. Não, é esse aí. Não. É outro Cavani, no caso. Esse Cavani. Cavani. E ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. O cara é bonito. Tem várias fotos dele lindas, assim. A Renata sabe disso? Ou que tu acha? Roberta, desculpa. A Renata não tem problema em saber. Roberta Lempec, né? Isso, mas ela sabe, sim. Ela sabe. Inclusive, a crônica do Jason é com base na beleza do Cavani. Olha só, isso é poético, a beleza do Cavani. Então, assim, foi uma crônica que ela circulou por muita. A gente ficou sabendo de muita gente que circulou, que eram amigas da esposa do Jason, amigas da minha, eram amigas do trabalho, amigas do banco, colegas mandando para outra, que nem era uma crônica que acho que atraiu mais ao público feminino do que nem curte futebol ou que curte futebol, do que propriamente as pessoas que a maioria seguem lá o Instagram, que são em geral pessoas que gostam de futebol. Então é uma crônica que não tem relação tem relação direta com o futebol, mas que todo mundo se diverte lendo. Mas é divertido. As tuas crônicas, ela tem esse viés do humor, assim. E aquilo é verdade? Tudo aquilo é verdade? Por exemplo, essa Clarice de 1,91 m, que os caras te procuravam na festa, não te achavam, porque ela te grudou na parede. Foi para as palavras tuas. Então, tem verdades e tem inverdades. Ela não tem 1,91 m, mas quando eu fui escrever, eu precisava ser menor do que eu sou e ela maior do que ela é para ter mais... Sim, fazer um plongé lá. Exato, dar uma ênfase à questão ali. Então elas são tudo... Quase nenhuma é... Tu foi ao show da Daniela Merkel Eu vi nesse show, eu passei muita sede. Eu tenho lembrança disso, que eu gastei todo o meu dinheiro ali na balsa, né? Não, o show era aqui na... Vocês estavam nesse show, com certeza. Claro, eu estava no show. Eu vim de Pelotas, eu tinha muito pouco dinheiro, minha mãe me deixou vir, e aí eu gastei meu dinheiro, o pouco que eu tinha no parque. Tu e teu amigo? Eu e meu amigo. Mas tu tinha o quê? 13 anos? 16 anos. E aí crônica eu disse tinha 16, pelo menos. Pelos meus cálculos, eu tinha 16, eu gastei todo o meu dinheiro no parque, aí sobrou acho que pouco dinheiro, e aí eu, ao invés de comprar uma água, comprei uma Coca-Cola, me deu mais sede. Não, mas no final dessa história, ele fala alguma coisa da Espanha. Tipo assim, da inexperiência dos jogadores espanhóis que fizeram a mesma coisa que ele, em vez de compraram Coca-Cola. Do nada, me parece uma metáfora dessa na crônica. É uma metáfora. Em todas as tuas crônicas tem essa coisa mesmo, de tipo da Grace, que tu era apaixonado lá no Gonzaga, que eu acho que foi a última que eu li. Cara, tô falando sério, Jason. Tu tem que investir nisso, lançar, que vai dar bastante certo. Esses dias até nós estávamos conversando agora que as pessoas cada vez leem menos. Isso é preocupante, né? Não, mas a gente tem que escrever mais. Eu sou escritor, eu gosto de escrever, e eu demorei muito tempo a tirar da gaveta para mostrar para alguém aquilo que eu escrevi. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Depois que eu comecei a mostrar, eu escrevo um pouco mais sobre política, né? Durante os últimos uns 4 anos que a gente teve aí de trevas, eu escrevi bastante sobre isso, assim, mas não deixei no WhatsApp, botei nas redes sociais mesmo. Mas agora estou um pouco mais calmo, estou escrevendo menos. O que eu acho, André, que no teu caso, que é um professor de teatro, um ator, o que eu sinto falta, acho que eu não tenho desenvoltura nenhuma para atuar, acho que seria impossível, mas eu acho que eu poderia escrever uma peça, mas eu não sei onde ir para aprender a fazer um roteiro. Eu acho que isso também pode ser objeto de treinamento, de cursos. Com certeza, né? Existe uma linguagem própria para teatro, roteiro de cinema, tudo mais, mas isso hoje em dia tu pode fazer cursos. Durante a pandemia eu fiz cursos de roteiro em São Paulo, em Rio Grande.
Meu professor era paulista e eu estava em Rio Grande. A gente desenvolveu o roteiro juntos. Eu acho que é uma coisa que tu pode desenvolver sim. Eu acho que teria. Tu escreve, Tony? Não tenho o hábito de escrever. Mas tu viaja pra caramba, né? Não viajo muito menos do que eu gostaria de viajar. Tu tá brincando comigo, cara. Eu achei que até trabalhar numa... Não, ele não trabalha no Banco do Brasil, trabalha numa agência de viagem. Cara, eu stalkei vocês dois, é óbvio. O teu Instagram tem foto no mundo inteiro. Não, no mundo inteiro eu gostaria de fato de ter foto no mundo inteiro, mas são poucos lugares que, na verdade, de repente eu só posto quando eu estou viajando. Pode ser, talvez seja isso. Agora, que realmente eu amo viajar. O próprio canal onde hoje está instalado, né, Parasita, o Bar 80, o nosso podcast, ele é um canal que nasceu como um canal de viagem. Então, as primeiras entrevistas que eu fiz lá no canal, com a ajuda das minhas filhas, são a pessoas... Mônica e a Thaís são as filhas. Exatamente. São pessoas que moram em outros países, né, são expatriados e que já estão há algum tempo lá em outro país e que realmente é genuíno minha e das minhas filhas, é genuíno a nossa curiosidade por saber como que é a vida, o cotidiano da vida de pessoas em outros países. Como, por exemplo, eu posso citar aqui na própria Palestina, né, que a gente conversou com uma moradora de lá. E aí uma das perguntas que eu fiz para ela é o que ela achava que era melhor na Palestina do que no Brasil. E a gente sabe tudo o que está acontecendo na Palestina, a invasão, né? Sim. E ela citou a segurança. Ela disse que ela não tem problema de andar na rua com ouro, com joias. Ela não tem problema de deixar uma porta da casa aberta ou alguma coisa na rua que ninguém vai roubar, que é uma coisa que no Brasil ela dizendo que seria impossível. Então é algo que nos traz uma reflexão, né? Nossa, como que eles vivem essa situação lá? E ela cita a questão da segurança, né? Outro país que também citou, por exemplo, a segurança como melhor em seu país do que aqui no Brasil foi a Índia, que a gente sempre pensa, deve ser um país muito difícil de viver, um país com insegurança. E não, também recebi a mesma resposta, que a segurança lá é muito melhor que no Brasil. E outras dúvidas que a gente realmente tinha, como que, né, qual é o hábito do almoço de domingo, né, como que é a vida da educação dos filhos, por exemplo, se tem creche, né, como que essa questão que aqui no Brasil a gente tem quando tem criança pequena, né, que com 1 ano, 2 anos tem que largar na creche, aí tem todo aquele drama dos pais, nossa, meu filhinho... Que sofrem mais que os filhos. Exato, com certeza. Como que é isso nesses outros países? Como que é a vida na questão profissional? Então, eram dúvidas realmente genuínas que a gente conversava em casa, eu e as minhas filhas. A gente criou uma ideia de ficar olhando fotos de alguns países que a gente sorteava, a gente fazia um sorteio, ficava olhando fotos daqueles países, tentava reproduzir uma comida do país, uma bebida. Foi surgindo essa curiosidade, esse interesse pela vida em outros países, avançou para conversar com as pessoas que moram lá, né? E hoje, pelo menos, acho que 12 ou 13 países já tem lá no canal. Tem ideia de fazer com outros lugares. Mas essas entrevistas tu faz sozinho? Essas entrevistas são sozinhas, E a Thaís e a Mônica não se interessaram em fazer? Elas participam, elas não aparecem, mas elas me ajudam a pensar o roteiro, a pensar perguntas. Inclusive, uma das coisas que eu sempre faço é perguntar para elas, qual que é a tua curiosidade? Eu vou conversar com alguém do Japão. Qual que é a tua curiosidade sobre o Japão? E elas lançam curiosidades que eu talvez nem tivesse, né? E para elas é uma dúvida. Elas estão no início da adolescência, né? Isso. A Mônica, que é a maior, tem 16 e a Thaís tem 13. Então, de fato, elas têm essa curiosidade. Elas pensam diferente, né? Além de ser meninas, tem uma geração diferente. Sim, e inclusive, como eu gosto muito de viajar, amo falar de viagem, amo conversar sobre isso, amo pensar em locais que eu pretendo viajar, pensar em oportunidades também para as minhas filhas, né? De repente uma viagem, um intercâmbio, uma vida fora daqui do país.
Então eu também, de alguma forma, eu tento incentivá-las a pensar fora daqui também do Brasil, né? De repente morar fora, alguma coisa nesse sentido, ou ter o interesse por viajar. Claro que elas vão ter os interesses que elas quiserem, né? Na vida adulta, mas de alguma forma eu também tento incentivar um pouco, né? Tony e Jason, eu tenho 3 perguntas para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. Primeira pergunta é: qual é o segredo de vocês para estarem quase alcançando 7 mil seguidores no Instagram em menos de um ano? O que vocês fazem? Me conta. Anota aí, Henrique, por favor. Não é segredo, acho que não é segredo. A gente produz muito conteúdo, a gente gera muito conteúdo porque cada entrevista que a gente faz, em geral a gente gera 10, 12, 15 cortes, né? E a gente também costuma postar e falar com muita gente. Eu tenho o hábito de chegar em casa à noite e mandar mensagem para todas as pessoas. Às vezes não é possível, mas eu tenho o hábito de mandar mensagem para todas as pessoas que nos seguiram no dia. Olha só. E aí a gente também tem um acordo, né, que o Jason tenta responder o máximo de pessoas que comentam lá. E até uma coisa interessante, que tem um vídeo nosso que eu marquei, como eu não entendo muito de futebol, né, tu sabe, né, André? Eu marquei lá um time, um time fez uma jogada lá, eu marquei um time lá, que o time tinha feito tal jogada, só que eu errei o time. Não era o time que eu coloquei. Aí uma pessoa entrou lá e colocou, não é, eu nem sei qual era o time, mas enfim, não é tal time, tu errou. Aí beleza, aí acho que a gente respondeu, de boa. Aí entrou outra pessoa, não é, tu errou. E entrou uma terceira, e aí tem assim, centenas de comentários dizendo a mesma coisa, não é esse time, não é esse time, não é esse time. E aí falando a mesma coisa, falando a mesma coisa, ainda que tu leia, que tu saiba que ali em cima já tem essa informação, mas a gente tem um acordo de tentar responder para todo mundo, tentar chamar todo mundo, e esse ramo do futebol é um ramo que de fato as pessoas mandam muito, a gente percebe pelos números, as pessoas mandam muito os nossos vídeos. O assunto, ou tu acha que é um assunto? Sim, o assunto, no futebol. Porque eu acho que é um nicho que ralado, então. Não sei. Não tem chance nenhuma. Não sei. Porque as pessoas acho que estão cada vez tem gente com uma mais madura, né? Pessoas de 40, 50, 60 anos entrando no Instagram. Sim, é verdade. Entende? Que é um movimento natural, o pessoal saindo do Facebook, indo pro Instagram. E eu acho que eles são pessoas que procuram, né, esse tipo de assunto, o futebol, jogada de futebol, que a gente posta muito. Então a gente fica procurando, às vezes, uma jogada de futebol que tenha sido interessante em algum lugar do mundo, algum erro de juiz, né, do árbitro da partida, alguma curiosidade sobre o ramo do futebol, e a gente tem postado isso, além do nosso conteúdo, que é o conteúdo das entrevistas, e além desses 2 quadros que a gente criou agora no final do ano, um que é a Crônica do Jason, que a gente já falou, quem quiser pode entrar lá, Bar 80 FC, vai conseguir localizar lá 5 crônicas que a gente postou agora por último do Jason, e tem um outro quadro, que é um quadro que eu faço, ficou um quadro para cada um, e tem um que eu faço, que é o 3 vira, 6 acaba, que a gente coleta 3 opiniões favoráveis a algum tema e 3 opiniões contrárias a algum tema. Então a gente está sempre linkando com pessoas que a gente conhece, né? Outros perfis que a gente conhece, que falam também de futebol. Sim. Então a gente vai lá e marca eles, a gente cita eles nesse nosso quadro. Então a gente vai tentando linkar um perfil com o outro. A gente está criando também uma rede de vários perfis aqui no... E vocês fazem isso de hobby, não é uma coisa na verdade, lucrativo. Tudo isso que o Tony está falando, André, eu não faço a menor ideia do que se trata. Eu não entendo absolutamente nada disso, assim. Eu de vez em quando eu me diz, chegamos a 5 mil seguidores. Pô, que legal, não sei o que tu fez, porque eu não sei. A minha função é fazer algumas perguntas nas entrevistas, escrever a crônica de vez em quando e comentar, isso que eu estou até em falta, comentar todos os comentários no Instagram para gerar mais engajamento. Mas eu admiro o Tony porque eu não sei como que ele faz, não sei nem como ele tem tempo para fazer isso. Futebol, né? É o único que entende de futebol de nós os dois, né? Inclusive, falando em futebol, né, tem uma informação que é em primeira mão para ti aqui. Uhum.
A gente citou que a gente tem uma rede de outros contatos aqui no interior do estado, e a gente vai fazer agora para o Gauchão, que é o Campeonato Gaúcho, né, claro, aqui do estado. Não, eu não sou tão... Não, beleza. Que assim. Participam o Inter de Porto Alegre, que é, no caso, a capital aqui do estado. E a gente vai fazer um bolão do Gauchão com todos esses perfis. Então são 10 perfis. Então todos irão postar juntos resultados, análises desse bolão. Em primeira mão, vai ser lançado hoje à noite, em todos os perfis ao mesmo tempo. Que legal. Então essas conexões, além de trazer, como tu bem falou, trazer conhecimento, trazer mais cultura para nós, também traz, obviamente, essa rede, esse engajamento, essa rede com todos. Falei que eram 3 perguntas, faltam 2. A penúltima pergunta é: por que o futebol feminino não emplaca tanto quanto o futebol masculino? Sabe que eu tenho uma crônica quase pronta sobre isso. É mesmo? Qual é a tua opinião, rapidamente, assim? Eu acho que se elas... eu vejo jogadas, inclusive vocês postam jogadas maravilhosas delas, porque não emplaca. Interessante que o Tony postou esses dias uma jogada do futebol masculino, que era uma jogada muito feia, e aí o Tony comentou assim, mas se fosse o futebol feminino, né? E muitos seguidores foram lá e comentaram: futebol feminino não dá, futebol feminino é ruim. Primeiro que não dá para comparar futebol masculino com feminino, que são diferentes, são forças diferentes, equivalências diferentes, então não dá para fazer essa comparação. Mas eu tenho uma teoria. Eu acho que o principal motivo para o futebol feminino ainda não ter despontado no Brasil é que as mulheres não consomem o futebol feminino como nós homens consumimos o futebol masculino. Então, na minha crônica eu vou falar isso. Então, para Frida Kahlo ser quem foi, as mulheres precisaram consumir Frida Kahlo. Para Marta Medeiros ser a escritora que as mulheres consumiram Marta Medeiros. E as mulheres precisarão consumir o futebol feminino para que o futebol feminino avance. Se depender só dos homens, o futebol feminino não vai evoluir. Não vai ter o espaço que tem. É preconceito? Ou é... É que na verdade o homem ele espera um jogo igual e não é. É o mesmo esporte, mas são forças diferentes, velocidades diferentes. E essa comparação ela só prejudica, e ela é feita pelo futebol, pelos homens. Então eu acho que as mulheres precisam consumir mais. A minha esposa não faz a menor ideia de quando teve a Copa Feminina. Sim. Ou em que posição o Brasil ficou. Ela precisa saber, ela precisa acompanhar. Ela não sabe do Campeonato Brasileiro Feminino. Eu sei porque eu gosto. Mas eu vejo muitos comentários críticos, comparativos e com depreciação do futebol feminino, quando fazem a comparação. Mas comparar o Messi com a Marta, o Messi é mais jogador. Dois são craques, cada um na sua força, na sua capacidade. Sim. Então eu acredito que seja isso. Em breve eu devo Falta o engajamento feminino. É a minha teoria. De espectadoras. Uma coisa que eu aprendi nesse 1 ano que a gente está fazendo é que existem várias verdades. Eu penso uma coisa e é a minha verdade. Talvez tu pense outra coisa, talvez quem esteja ouvindo pense outra coisa e seja a terceira verdade. Sim. E uma não precisa ser contra a outra. Tá? Tem espaço para todas as verdades. A minha é essa. Eu acho que as mulheres elas não consomem o futebol feminino, elas não assistem o futebol feminino, elas não comentam sobre o futebol feminino. Se tiver Mesmo aquelas que gostam de futebol? Muito pouco. Se tiver um podcast sobre futebol feminino, e tem, se tu for olhar os comentários ali, mulheres comentando, pouquíssimas. Então acho que tem essa. Uma teoria interessante. É uma teoria que em breve vai virar uma crônica. Legal. E a última pergunta é: o que vocês esperavam que eu perguntasse a vocês que eu não perguntei? Essa tua pergunta aí... Plagiei, né? Tô plagiando legal. Tua pergunta foi boa. A gente não tinha pensado sobre isso, Jason. Eu tô fazendo essa pergunta, eu nunca fiz essa pergunta na vida. Tô fazendo porque eles fizeram pra mim no final do meu podcast lá com eles. O que você está esperando, André, que a gente perguntasse que eu não perguntei pra ti? E agora, o que você estava esperando que eu ia perguntar que eu não André, perguntei? Talvez é uma boa pergunta, né? A gente nunca tinha pensado na nossa pergunta. É uma pergunta que gera uma reflexão. Pô, eu sabe que eu vim de Pelotas agora e vinha pensando... Não, para um pouquinho. Tu vem de Pelotas pro nosso podcast? Vim, trabalhei. Meu, sério, Saí obrigado, mais cara. Cedo, Fico muito honrado. Amanhã eu volto. Mas eu vinha pensando assim, independente do que perguntar,
Eu acho que aquilo que eu penso, são várias ideias que podem serem somadas. O que eu tenho para falar, o que o Tony tem para falar, o que o André teve para falar, a gente vai somando ideias, mas eu achei que ia ser alguma coisa na área de arte. Bom, até teve as crônicas, escrever é uma arte, né? Sim, mas mais para esse lado. Eu assim. achei que fosse uma coisa... Não, eu sou um camaleão, cara. Eu vou na onda do entrevistado. Legal. Sobre o que vocês, eu não puxo nunca pro meu, a não ser que seja um Arthur. Aí eu vou estar. A gente fala a mesma coisa, mas eu fico da cor do convidado normalmente. E tu, Tony? Tem uma coisa que tu pensou que ia perguntar e não perguntei? Realmente não pensei. Talvez alguma coisa mesmo relacionada mais a futebol mesmo. Enfim. Qual é a tua posição no time que tu joga? Puxa, geralmente lá na Copa, esperando. Na frente da churrasqueira. Exatamente. Provavelmente essa seria a minha melhor posição. Mas acho que talvez uma pergunta que eu pensei agora seria quem que eu gostaria de entrevistar. Eu sou muito fã do Jason. Eu me tornei fã dele por causa tua, por causa das crônicas que tu mandou dele. Eu sou fã dele mesmo. Talvez tá aí uma ideia, de repente um dia, isso me veio agora, talvez um dia que o programa seja eu entrevistando o Jason. Boa, interessante. De repente seria essa a pergunta aqui. Quem eu gostaria de entrevistar? Acho que nesse momento seria o Jason mesmo. E por quem tu gostaria de ser entrevistado? Por quem que eu gostaria de ser... Que não dá mais, a pessoa tá morta, não tem mais como fazer isso. Eu acho que eu vou ir no top, né? Que eu assistia muito ao programa do Jô Soares, inclusive até citei aqui, né? Sim. Só que não, sem a menor possibilidade de... Eu nem teria, acho que, assunto para falar por 20 minutos com o Jô Soares. Mas o Jô Soares, ele era tão bom condutor de uma entrevista, de um papo, que ele conseguia fazer as melhores entrevistas com pessoas nem tão famosas. Eu acho que o Jô Soares, ele podia sair na rua, catar a primeira pessoa que ele encontrasse no calçadão e daí sair uma entrevista. Ele era muito bom. Ele era muito bom. E esse dia nós comentamos, né? Algumas lacunas, tem algumas lacunas na televisão, tem algumas lacunas no rádio, nos jornais, até a gente estava falando de crônicas esportivas, assim, parecidas com a que eu faço, que não, quando o Davi Coimbra morreu, ficou essa lacuna ali, ninguém faz aquele tipo de texto ali que ele faz. No Jô Soares também, quando ele saiu, o programa do Bial é outro programa, não é um programa com aquela... Não tem. Então, como tu falou, às vezes tu começava a assistir o programa dele, mesmo não conhecendo quem eram os convidados, e de fato era um dos melhores programas, né? Não dependia, obviamente que dependia muito do entrevistado, mas ele conduzia de forma incrível. Mas uma coisa que eu comentei contigo também quando a gente conversou com o professor Roig, que eu falei pro Tony, uma entrevista com um professor é sensacional. É uma aula? É uma aula. E foi. E eu não conhecia o professor, porque eu moro em Pelotas e trabalhei em Rio Grande um tempo, mas eu não conhecia o professor Roy. E o Tony, a Mônica, que é aluna, né? Sugeriu, tem que conversar com o professor porque ele é demais. E foi sensacional. E eu fiquei pensando, meu Deus. Sim, a quantidade de postagem que vocês fizeram dele, de várias, porque às vezes sempre postam uma coisinha, vocês fizeram muitas sobre ele. Muitos cortes, né? E o assunto também foi fluindo. Como a vida tem que ser, sem a gente não sabe o que vai ter a cada esquina, e as conversas têm que ser assim, às vezes sem roteiro, e com ele foi sensacional. Meninos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no meu podcast na Estúdio Livre FM. Foi um prazer conversar com vocês. Vocês acrescentaram bastante aqui para este programa. Queria convidar o pessoal para curtir aí o Instagram deles, seguir os caras. É Bar80, bar mesmo, BAR80FC. E tem conteúdo muito interessante, semanal, bastante conteúdo, bastante gente seguindo, e tem bastante conteúdo, bastante gente seguindo, porque tem qualidade. E a gente está precisando disso nesse país que precisa de tanta coisa. E esse tipo de podcast que eles têm aí é um podcast que eu recomendo, sou seguidor e estou recomendando para ti seguir também. Alguma coisa gostaria de falar no final ou podemos encerrar? Eu queria agradecer o espaço, as palavras, e eu acho que tu falou tudo. Acho que a gente precisa... O interessante do nosso Instagram é não é uma busca incessante por like, é tentar fazer uma coisa legal,
falar com as pessoas, conhecer as pessoas, ser uma pessoa, nós estamos melhorando como seres, e isso que é legal. Quer melhorar o mundo, começa por ti mesmo, né? Exato. É bem natural o que a gente faz, é bem genuíno mesmo. Os papos que eu e o Jason a gente tem no decorrer do dia, de fato são coisas que a gente gosta em comum, né? Eu gosto de ver jogadas estranhas do futebol, apesar de não entender muito de futebol. O Jason, apesar de entender bastante, ele me manda às vezes o que... olha que coisa interessante isso aqui, a gente acaba postando. Então é bem natural. E obviamente eu quero agradecer. Obrigado, André, obrigado mesmo. Conta com a gente, o que precisar, só chamar lá. A gente pode fazer outras coisas juntos e, enfim, estamos aí. Frente. Estou aberto a propostas. Obrigado pela oportunidade de divulgar aqui. Nós que agradecemos, a Estúdio Livre FM agradece vocês, e a gente volta a qualquer momento com mais podcast aqui na 98.5, a Rádio da Cidade. Valeu!